Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meus amores, hoje eu entrei em 2025 com duas campanhas, né? Uma campanha no meu ministério, 21 dias de campanha de Daniel. E eu louvo a Deus por essa campanha, que já recebemos muitas bênçãos e vitórias. E também participo de uma campanha pelo WhatsApp, 12 dias para 12 meses de bênção. E hoje eu tô de folga, né? Não fui trabalhar. E eu fui tirar uma palavra pra mim. E eu fiquei aqui meditando essa palavra, né? Aqui tá minha Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Super recomendo. E eu tava aqui lendo uma palavra muito conhecida, né? O Senhor tava me dando aqui, que é o livro de Ruth, aonde vai falar de uma família que morava em um local abençoado, só que aquele local passou por momentos de muita prova, né? Vamos falar um pouquinho da família de Noemi. Mais precisamente, vamos falar do chefe da família, né? Do cabeça, vamos dizer assim. Elimeleque. Homem, né, sábio, mas ao mesmo tempo se deixou levar pelas circunstâncias. Eles moravam em Belém. Belém significa a terra do pão. E ali o pessoal começa a passar por uma grande fome. E ele resolve pegar a sua esposa, seus dois filhos e saírem daquele local exatamente por causa da fome. Aí eu olho assim, pensando em mim mesmo, né? Quantas vezes a gente faz essas besteiras? Ele estava na terra do pão e saiu para buscar pão em outro local. Ele foi para outro local aonde o povo dele nem estava, nem habitava, onde pessoas adoravam deuses diferentes. E ele achou que lá ele ia encontrar exatamente o que ele necessitava. Ele foi para os campos de Moabe. E o que é que ele achou ali? A morte dele. Ele saiu com a sua esposa, dois filhos, para buscar pão, para buscar o seu sustento. E quantas das vezes nós não fazemos isso? Saímos do local sem a ordem de Deus. Porque eu não creio que Deus tenha falado para Elimeleque que ele tinha que sair. Precisamos esperar o tempo de Deus. Eu falo para vocês assim, olha, eu já passei por situações que, em vez de eu orar e pedir para Deus uma permissão, eu fiz por mim mesma. Quantas vezes eu saí de Belém, vamos dizer assim, quantas vezes eu saí da terra abençoada por causa de uma provinha e fui para outro local. E aí a prova, em vez de diminuir, pelo contrário, ela somente cresceu, aumentou. Eu fico olhando assim, a gente não sabe orar. Eu tô olhando, falando para Deus, Senhor, me ensina a orar. Eu tenho de evangelho muitos anos. Eu me converti por uma dor de uma perda de uma filha. Não foi por amor, foi pela dor. Depois passei por momentos bem complicados, bem difíceis. Eu sempre buscava de Deus, um homem de Deus dentro da igreja. E começava a namorar, aí assim, eu começava a orar e não vai ser esse homem, porque muitas vezes aqueles homens não eram trabalhadores assim. Eu era nova, era adolescente, mas eu achava que a vida tinha que já começar lá em cima. E até que um dia eu conheci o pai dos meus filhos, meu esposo. Hoje eu sou viúva. Eu conheci ele num baile de 15 anos de uma amiga que eu fui participar. Meu pai já conhecia ele. Eu, uma moça que orava pra caramba, pedindo pra Deus uma direção, e acabei ficando com um rapaz, onde constituí família, não me arrependo. Tenho 3 filhos maravilhosos, 3 netos incríveis. E depois disso, eu trabalhei em alguns locais.
E na minha primeira prova eu caía fora. E eu falava assim, ah não vou ficar. E aí cada vez que eu ia para um local, passava por uma prova e eu caía fora. E por que eu tô falando isso hoje? Quantas das vezes o Senhor ele fala assim pra gente, desculpa gente, eu já falei que eu tenho hérnias no estômago e esses dias ela tá bem atacadinha, então às vezes minha voz vai sumir. Quantas das vezes a gente busca algo, não espera uma resposta de Deus, Deus fala assim, olha, você vai dar início, eu vou dar o meio e eu vou dar o fim, vai ter o crescimento. Mas a gente quer pular muitas etapas. Na primeira prova que a gente vê a fome ou qualquer coisa passar, a gente já quer cair fora. Eu trabalhei em locais assim maravilhosos, morei em locais assim, eu morei numa casa 2 antes de eu vir pra cá, onde a casa era tão pequenininha, mofava, tudo. Mas a dona da casa era tão amiga, ela não tinha os meus filhos como inquilinos. Ela tinha meus filhos como netos dela. Final de semana, ela trabalhava durante a semana toda, só vinha pra casa no final de semana. E tudo que ela fazia lá, ela me chamava, tudo. Só que meu marido falou assim, vamos pra uma casa melhor. Fomos para uma casa melhor. Lá nós só passamos muita luta e muita prova. Fomos para uma casa realmente que não se comparava com a casa que eu estava. Mas os meus filhos tinham um quintal maravilhoso para eles brincarem, para eles correrem, tinha árvores, tinha um monte de coisa. Nós éramos livres naquele quintal. Só que a casa não era bonita, mas meus filhos tinham liberdade. Fui para uma casa bonita, onde meus filhos não tinham mais liberdade. Às vezes você quer pegar algo por ser bonito e achar que é atraente, não é. Eu trabalhei num local que eu não ganhava muito bem, eu ganhava mais ou menos razoável, mas assim, meus chefes eram maravilhosos, eram muito bons. E eu assim, por momento assim de não pensar, eu saí, mas aquele outro serviço era bem melhor. E eu fui para um serviço que ganhava muito mais. Eu trabalhava na Lapa, saí de lá para outro local. Eu trabalhava com 2 famílias e fui trabalhar com uma família. Eu achava que essa única família cobria as 2 famílias que eu estava antes e era até mais. Só que as 2 famílias que eu estava era tão acolhida, tão amada, elas me amavam de uma tal maneira, amavam meu serviço, amavam tudo que eu fazia, me apoiavam. Eu passei por uma situação que eu tive que passar por uma cirurgia e elas não descontaram, pode vir, vem pra cá e só fica aqui. Cheguei assim, precisar dormir lá e elas podem ficar. Eu era muito amada, muito querida, mas eu resolvi sair para algo melhor, que na verdade foi pior, por causa que lá eu conheci muito sofrimento. Eu passei coisas assim que eu falei, gente, no local que eu estava era trabalhoso, mas eu era tão amada. Fui para um lugar também muito mais trabalho por causa de dinheiro. Hoje eu me encontro empregada num local onde é uma empresa que ela tem como crescer e eu estou buscando outra oportunidade de serviço, né? E eu tô aqui, né, meditando, pedindo para Deus uma direção, porque assim, eu tô num local aonde foi uma resposta de oração quando eu falei, Senhor, eu preciso de um refúgio. E o Senhor, assim, tá me abençoando, né? É cansativo pra caramba, mas ao mesmo tempo é sim um refúgio pra minha vida. E eu tô procurando visar algo maior. Mas antes eu tô pedindo pra Deus me dar uma direção. Hoje sim eu quero ouvir a voz de Deus sobre a minha vida, para que eu não quebre mais a cabeça.
E que eu quero falar para vocês. Antes de tomar qualquer decisão, nem tudo que reluz é ouro. Pare e pensa se vai valer a pena. Porque atrás daquele ouro pode estar somente uma pintura e ser totalmente lata, enferrujada, que pode trazer problema. Pare e pensa se vale a pena você trocar de casa porque a outra é melhor. Pare e pensa para quem está namorando aí e a pessoa ainda não tem, vamos dizer assim, aquilo que você quer, mas os dois juntos podem alcançar coisas maravilhosas. Antes de você sair, tem muita gente assim que fala assim, eu gostaria de morar lá nos Estados Unidos. Legal. Quantas pessoas não sonham? Mas preferem, em vez de fazer tudo certinho para ir certinho mesmo, acaba querendo ir clandestina, ir de uma maneira ilegal, arriscando a vida e perde a vida no caminho. Quer dizer, não alcançou nada. Antes de a gente tomar qualquer decisão, até naquele emprego que está ruim, verifica se esse emprego não é sua resposta de oração. Pergunta para Deus se não é aquilo que você orou e Deus te prometeu. Às vezes, ganhando menos, você pode alcançar muito mais. Porque muitas das vezes tem alguém gritando, peço perdão. Mas assim, às vezes, no menor que você esteja, você pode alcançar algo tão tremendo. E às vezes aquilo que você acha que vai ser muito bom porque é atrativo, pode trazer uma destruição. Eu, quando mudei para essa casa melhor, meus filhos perderam totalmente o direito de brincar. Lá eles tinham um quintal com árvore, com terra, com tudo, espação só para eles. Podiam fazer o que eles queriam, porque a dona assim permitia. Mudei para uma casa bonita, mas eles não podiam brincar em lugar nenhum. De jeito nenhum. Eu mudei de um emprego, aliás, eram duas famílias, aonde tinha liberdade para abrir uma geladeira e comer o que eu quisesse. Eu podia, se eu me atrasasse, elas não ligavam. Eu fazia o meu serviço e eu era reconhecida por tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia, eles me aplaudiam, falavam assim, olha, tá certo. Eu fui pra lá sem saber de nada, elas me ensinaram tudo. E assim, eu ganhei coisas delas assim maravilhoso e fui para um local onde até a alimentação era negada. Eu não dormia porque eu tinha que estar no horário certo para fazer tudo. Passei muitas humilhações e não foi legal, não foi bacana. Então assim, olha, antes de parar a vida para ver algumas coisas, reflita direitinho. Eu vou procurar aqui uma publicação que eu fiz hoje, eu vou ler para vocês. Eu achei aqui, no meu Facebook, coloquei aqui, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria. Eu rebobinaria as horas e os segundos de todos os relógios da Terra, paralisaria o tempo apenas para abraçar certas pessoas novamente. Eu o faria 1, 2, dezenas de vezes até que o sentido da vida se preenchesse outra vez. Mas infelizmente isso é impossível. O tempo e a vida seguem uma única direção, sempre em frente. Nem um instante retrocede, nem um segundo retorna. Sempre haverá um novo amanhã à nossa espera, mas jamais haverá outro ontem. Então, antes de você fazer qualquer coisa, verifica, porque o hoje ainda te pertence. O ontem você não consegue pegar de volta e a vida vai seguir para frente. Então, vê se vale a pena você mudar, você sair da terra do pão para ir para os campos de Moab somente para passar por lutas e provas e se perder a própria vida. Tá bom? Que seja uma reflexão para vocês. Um beijo no coração de cada um e, por favor, continue se inscrevendo e compartilhe
essa mensagem para aqueles que realmente estão precisando hoje. Fiquem com Deus, meus amores.